E meninas, quando a gente está falando de planejamento, e a Nay até perguntou sobre o que é, né, esse beabá mesmo que vocês estão falando pra gente, mas eu queria entender qual seria o primeiro passo, porque a gente fala aqui de tudo isso, e aí o empresário pequeno, médio empresário tá lá ouvindo vocês e falando assim, meu Deus, e aí, o que eu faço, né? Qual que seria o primeiro passo para o empresário começar a pensar isso? Bom, a primeira coisa que um empresário precisa entender é que ele não precisa dar conta sozinho. Se ele conseguir pensar isso, se ele conseguir sair dessa bolha, ele já está dando um passo gigantesco. Porque a maioria dos empresários, dos pequenos empreendedores, eles ainda acham que eles precisam dar conta de tudo sozinho para depois começar a delegar. E, na verdade, é o contrário. A pessoa que não começa a delegar no momento certo, ela não vai conseguir crescer. Que provavelmente foi o que aconteceu com a Maria Gracinha. Exatamente. Porque ela estava no operacional, ela estava fazendo os doces, ela estava fazendo os bolos, ela estava fazendo a comunicação, ela estava fazendo a entrega, ela estava fazendo tudo. Era tudo meu. É tudo pra mim. A hora que sobrar um dinheirinho, eu começo a delegar. E aí o dinheirinho não vai sobrar nunca, porque você não está conseguindo focar. Não, já que a gente falou em Maria Gracinha, uma coisa muito importante dos empresários entenderem que ninguém vai fazer como você. Tá? Não existe isso. Eu não vou contratar porque ele não vai fazer bem feito como eu. Não vai. Não, e quem disse que você faz bem feito? Aí entra o outro ramo da nossa empresa, que é o treinar. Você tem que treinar o seu colaborador para ele saber. Também não adianta querer que o colaborador sabe fazer ou entenda o que está na sua cabeça. Exatamente, adivinhe. Eu tenho aqui todas as estratégias da onde eu quero chegar. Mas você não fala para o seu colaborador aonde ele quer chegar. E aí dá isso. Então, treinar também é muito importante nesse processo, tá? Mas tem aquela frase também, eu preciso saber fazer até para poder ensinar o isso é real, óbvio. Isso é real. Óbvio. Né? A pessoa, ela precisa entender os fluxos, os processos da empresa dela. Ela precisa, mas ela precisa entender que fazendo tudo sozinha, primeiro, ela não vai fazer 100%. Ela não vai conseguir dar conta, gente. Nós somos seres humanos, não somos robôs, porque além da empresa, né, que ela precisa dar conta, ainda tem as funções de vida pessoal, né, que já é bastante coisa, inclusive, né? Se a gente não trabalhasse, a gente já ia ter muita coisa para fazer na vida pessoal. Então, entender como funciona não significa que você vai fazer aquilo para sempre o resto da sua vida. Significa que eu posso contratar alguém e ir fazendo rodízios, né? E tentando entender como que funciona. Enfim, existem várias estratégias, né? Para o empresário continuar olhando de perto, né? O que está acontecendo. Mas, voltando à pergunta da Tiele, né? O primeiro passo. Então, se a pessoa conseguir entender que ela não precisa dar conta sozinha, que ela precisa de ajuda, que ela pode ter uma ajuda, já é um grande passo, tá? Como que como pode ser essa ajuda, né? Por processos de consultoria, por processos de mentorias, agências de assessoria que ajudam muito nisso também, né? A nossa própria empresa ajuda muito para a pessoa encontrar, né, o que ela tem que fazer primeiro. Então, geralmente, a gente começa com um pequeno empresário dentro do processo de mentoria, porque a maioria não sabe nem dizer onde quer chegar. Né? Eu vou delegar, mas eu vou delegar qual função? Eu não sei o que eu tenho que delegar primeiro. E geralmente, quase 99,9% das vezes, a pessoa quer delegar uma função que não tem necessidade. Geralmente. Eu vou só dar uma adendo aqui. Na hora que a gente está fazendo lá o plano de negócio, é importante ter detalhado oh, meu Deus, perdi a palavra. Não. Os setores da empresa. Porque, eu sou sozinho, eu sou microempreendedor, só eu que vou fazer tudo sozinho. Mas se você não sabe quais são os setores que a sua empresa precisa ter para fazer o fluxo de trabalho, na hora que você for delegar, você não sabe qual é o mais importante, que é o que a Elaine está falando. Mesmo que seja uma empresa pequena. Que seja uma empresa pequena. Tem setor numa empresa. Mesmo que você seja... Tem setor na empresa de uma pessoa. Mesmo que você não seja empresário. Se você é um profissional e quer melhorar, você precisa entender que você tem setores. Por quê? Porque você tem que fazer a sua parte do marketing, você precisa fazer a sua comunicação, você tem que fazer o seu financeiro. Eu preciso estudar
para melhorar. Então, você vai ter que fazer cursos. Como que eu vou fazer esse curso? Eu vou organizar meu financeiro, entendeu? Então, são setores para fazer com que o fluxo de trabalho seja feito de forma correta. Aí, no momento em que ele for falar, não, agora eu consigo delegar, ele vai saber aonde ele fica melhor, que normalmente o empresário ele tem que ficar na estratégia, que é dele, e delegar as outras funções. Mas ele, quando é pequeno, ele precisa entender, não, qual que eu sou melhor, que se eu não fizer, nesse momento a empresa não vai andar, para poder saber delegar os outros. Isso que eu queria entender, porque você falou, ele quer delegar algo que não é necessário. O que, por exemplo? Assim, me dá um exemplo de... Geralmente ele quer delegar atividades que ele acha chato de fazer. Isso aqui é chato de fazer, então eu vou delegar. Mas às vezes é uma função, vou dar um exemplo, né? A pessoa não gosta de fazer as funções financeiras da empresa, né? Emissão de nota fiscal, ficar naquela mediação com contabilidade e tudo mais, né? É chato, né? Eu acho, particularmente. Vocês têm um sócio, você foi pra sócio fazer. É chato, mas se você for olhar o custo para você contratar alguém ou contratar um escritório que faça isso, é um custo elevado. Você pode arcar com este custo elevado agora dentro da sua empresa? Ou seria melhor, né, pegar este custo que você, né, colocaria ali num BPO financeiro, por exemplo, para contratar de fato um assistente para ajudar no operacional, para produzir mais, para vender mais. Ou um vendedor, né, pegar esse mesmo custo e colocar ali no vendedor. Então, a pessoa, quando ela não tem isso bem mapeado, a tendência é pegar aquilo que ela acha chato e delegar. E aí é um custo que vai pesar, porque ela vai estar ali, né, que é a rodinha do hamster, ela vai estar ali na corrida linda, ali na rodinha do hamster, e não vai estar vendo resultado, não vai estar gerando lucro para a empresa dela, porque ela ainda está sobrecarregada, ela só delegou uma parte que ela achava chata, mas que no fim das contas ela levava 2 horas por mês para fazer. Exato, não fez a diferença. E aí ele vai ser a figura daqueles memes que tem na internet sobre a vida do empresário, né? Eu resolvi ser empresário e agora eu não tenho tempo pra nada, eu não tenho, não sei o que, eu não tenho férias. Gente, todo mundo tem, tá? É só se organizar. Se você tem a estruturação, a organização, você não fica nesse desespero. Você pode até não ter como tirar férias sempre. A gente sabe que existe outras coisas por trás, a questão financeira. Quando você investe numa empresa, você tem que esperar o tempo de retorno. Existe todo um processo. Mas não é correto você não ter tempo para nada. Isso não é correto. Porque você vai estar o quê? Apagando incêndio o tempo todo e não vai estar fazendo nada das estratégias para chegar no troféu. Então, precisa ter essa preocupação aí de analisar dessa forma.